Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. O assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto muito interessante. É a resenha. E por que esse assunto é tão interessante? Porque é na verdade, um tipo de texto que ele é cobrado em todo e qualquer segmento. Seja no fundamental, no ensino médio, nas faculdades, nas universidades, né? Em cursos de graduação ou de pós-graduação. Todos esses segmentos cobram resenha. E é o tipo de texto que também é cobrado por várias áreas, por professores de áreas diferentes. Por quê? Porque é um texto que cabe e que se encaixa perfeitamente em toda e qualquer área, tá certo? E aí hoje nós vamos aprender o que é essa resenha, os tipos de resenha, as características e o passo a passo para se produzir uma boa resenha. Para começarmos, nós vamos de imediato saber o que é uma resenha. Gente, a resenha é um gênero textual que tem como objetivo analisar uma obra. Então, o propósito de uma resenha é justamente fazer uma análise de uma obra. E aí vocês podem me perguntar, professora, e o que eu vou denominar obra? Tudo. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma peça teatral, pode ser um musical, pode ser uma música, né? Pode ser uma expressão artística no geral. Então, assim, o papel da resenha vai ser justamente fazer uma análise do que eu presenciar, do que eu ler, do que eu observar, tá? Ela tem como propósito justamente uma construção de relação entre o que eu vejo, entre o que eu leio e o que eu vou analisar, tá? Então, a partir do momento que eu consigo analisar, essa análise vai ser a minha resenha. Tipos de resenha. Nós temos dois tipos de resenha, tá certo? Nós temos a resenha que nós vamos chamar de resenha descritiva e nós temos a resenha que é mais conhecida e que vocês geralmente têm mais como atividades, né? E avaliações, que é a resenha crítica. Então, temos a descritiva e temos também a resenha crítica. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as duas, né? Sobre os dois tipos. Gente, a resenha descritiva, como eu sempre falo com vocês, analisem sempre o termo, a expressão na língua portuguesa. Descritiva vem de descrever. Então, esse estilo descritivo, ele tem um estilo que busca compor informações. Então, assim, a resenha descritiva traz esse propósito. É uma composição informativa. Aqui não há essa prioridade em expressar opinião. Nós temos, na verdade, a prioridade em compor essa informação. É você descrever o que você vê. Tá certo? Por isso que vem de descrição. Você descreve tudo que você tem de informação. Seja sobre o livro, sobre o filme, sobre a obra ou sobre qualquer coisa que você for fazer a resenha. Então, esse é o propósito maior da resenha descritiva. Já a resenha crítica ou opinativa, como eu falei agora há pouco, você vai analisar. Então, criticar não vem só nesse sentido depreciativo, não. Criticar é fazer uma análise. Então, automaticamente, a minha resenha crítica ou opinativa, ou como o próprio nome já diz, ela vai apresentar opiniões. Eu vou fazer uma análise, eu vou analisar, eu vou fazer, na verdade, toda essa vertente do que eu observar e vou opinar, tá? Eu vou criticar, eu vou expor o que eu achei sobre aquela obra, sobre aquele livro, sobre aquele filme. Por quê? Porque aqui o propósito maior é justamente o de emitir minha opinião. Então, eu tenho aqui uma obrigação em apresentar o que nós vamos chamar de um texto informativo argumentativo. Por quê? Porque eu vou mostrar o objeto de análise e vou trazer a análise propriamente dita, que é a minha opinião, que é o que eu defendo de acordo com o que eu vi. Tá? E lógico, gente, que vocês estão falando de opinião, vocês estão falando de criticidade, eu vou defender tudo isso através de argumentos. Aí pode surgir uma pergunta que é bem interessante, que quase todos os alunos acabam por fazê-la. Professora, como é que eu vou diferenciar resumo de resenha? Quando é que eu sei que eu tenho um resumo e quando é que eu sei que eu tenho uma resenha?
Bem, na verdade, assim, a resposta vai ser simples. O resumo, ele traz, na verdade, um propósito de não acrescentar informações adicionais. Eu vou resumir o que está ali, na obra original, tá? Então, se eu vou resumir o livro, eu vou colocar apenas as informações que eu tenho no livro. Se eu vou resumir um filme, eu vou colocar apenas as informações que eu tenho no filme, tá certo? Já na resenha, mesmo na resenha descritiva, gente, eu vou poder adicionar detalhes. Eu vou poder, na verdade, fazer essa análise que o resumo não permite. O resumo é o que já tem na obra pronta. Já a resenha, não. A resenha eu posso adicionar informações. Por que eu posso adicionar informações? Porque a resenha, como eu falei agora há pouco, é uma análise. E se é uma análise, sempre haverá espaço para que eu acrescente alguma informação a mais. Agora tem um detalhe importante. Dentro da resenha, sempre vai haver um resumo. Por quê? Porque eu vou ter que falar da minha obra. Eu vou ter que falar, na verdade, da obra que eu vou resenhar, do livro que eu vou resenhar, do filme que eu vou resenhar, do artigo que eu vou resenhar. Então, automaticamente, para eu falar, para eu conseguir analisar essa obra, primeiro eu vou ter que fazer um resumo, tá? Então, na resenha, obrigatoriamente, eu vou trazer um resumo. Mas o que vai diferenciar esse resumo da resenha é que eu vou acrescentar informações, tá? Eu vou trazer informações que podem ou não aparecer na obra que eu for retratar, tá? E geralmente não aparecem. São justamente informações que você acaba por extrair da sua análise. E essa é a grande diferença. No resumo você coloca só o que tem na obra. E na resenha não. Na resenha você pode acrescentar informações baseadas na sua análise. Quais são as características essenciais de uma resenha? Bem simples. Primeira delas, a descrição. Como eu falei agora há pouco da descritiva, né, gente? Vocês vão ter que ter a capacidade de descrever o conteúdo do filme, do livro, da obra. Então, eu vou descrever isso obrigatoriamente. Porque eu não posso só colocar a minha análise, porque a pessoa que for ler, na verdade, não vai conseguir identificar o que eu estou analisando. Então, por isso que eu primeiro vou descrever alguma coisa, né? Eu vou fazer essa descrição do meu objeto de análise. Segunda característica, a concisão. O que é ser conciso? Muito simples. Ser conciso, gente, é ser sucinto, tá? É ser resumido. É ser resumido, mas ao mesmo tempo é ser completo, tá? E aí já entra aqui na terceira característica, que é a objetividade. Eu consigo, na verdade, abordar o que é importante no meu filme ou no meu livro. Então, eu vou usar, na verdade, a forma sucinta. Eu vou usar de objetividade para falar o que eu quero, mas de uma forma completa, sem deixar margem para que quem lê o meu texto tenha dúvida, né? Para quem leia o meu texto, tenha algum tipo de dúvida. E, por fim, a argumentação, que, lógico, preferencialmente vem na resenha crítica, né? Que vai refletir aqui a minha capacidade de conseguir organizar a minha descrição com os meus argumentos. Então, eu vou descrever algo e, a partir da minha descrição, eu vou organizar também os meus argumentos, expondo assim o que eu penso sobre determinada obra. É um texto simples, é um texto fácil, é um texto bem importante. E o passo a passo? Vamos lá. Qual seria o passo a passo para eu escrever uma boa resenha? Primeiro, ter contato, né? Mas não é um contato superficial, não. É um contato cuidadoso e atencioso com o objeto que será analisado. Então, se eu vou fazer uma resenha de um filme, eu vou analisar minuciosamente o meu filme. Eu vou assistir ao filme quantas vezes eu achar que é necessário para que não me deixe, na verdade, para que eu não me deixe dúvida, para que eu não tenha aí margem de dúvidas, tá bom? Segundo, após o primeiro contato, o que eu vou fazer? Eu vou apontar os pontos principais que estarão presentes na minha resenha. Então, se é um filme, eu vou apontar quais as partes mais importantes desse filme. Se é um livro ou um texto propriamente dito, fica até mais fácil você fazer isso, porque você pode grifar, né? Você pode grifar, você pode ir fazendo as anotações ao lado das partes que você acha que são fundamentais. Terceiro passo, você vai utilizar essas anotações que eu acabei de falar. Você vai sempre anotando quais são as partes mais importantes e aí você vai utilizar essas anotações. É como se você estivesse fazendo um resumo.
E no resumo vai conter justamente as informações que são mais importantes sobre o objeto que você vai resenhar. Quarto passo, você vai construir, isso aqui na verdade, os comentários, né? E principalmente quando se trata da resenha crítica, você vai construir aí os apontamentos que serão realizados e, claro, você vai deixar muito evidente o tipo de resenha que você vai escrever. Se for a descritiva, você vai para o lado mais informativo, né? Mais a descrição, mais de detalhes. Se for a crítica, aí você vai fundamentar, você vai organizar os seus argumentos, o seu ponto de vista e a defesa da tese, né? A defesa da ideia que você vai mostrar no seu objeto analisado. Quinto e último passo, né? Quinta e última dica, revisar o texto. Gente, todo e qualquer texto que você faça, você vai fazer uma revisão. Você vai revisar para analisar se de repente o seu texto traz as características que são essenciais daquele estilo produzido, né? Então eu vou analisar. Será que eu coloquei todas as informações importantes do objeto que eu analisei? Será que eu apontei a descrição de uma forma que deixe o meu leitor satisfeito na resenha descritiva? Ou será que eu alinhei a minha opinião aos apontamentos do autor na minha resenha crítica? Então, assim, é lógico que quando eu falo de resenha crítica, a sua crítica ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. E de qualquer forma, essa criticidade ela tem que estar alinhada ao que você mostrou anteriormente, ao seu resumo ou aos textos que você resolveu destacar que são importantes na obra que você foi analisar, tá certo? Você não pode falar, de repente, você descrever um livro de uma forma que na descrição ele pareça muito bom e de repente na sua criticidade você só coloque pontos negativos. Você vai ter que alinhar seu pensamento. Se você vai abordar pontos positivos e negativos, você vai descrever as duas passagens. Se você vai abordar só os pontos positivos, então automaticamente você vai trazer essa descrição que favoreça essa sua opinião. Então assim, você tem que alinhar o seu pensamento, seja ele positivo, de forma positiva, né? Ou seja ele de forma negativa.